Oi, pessoal! Vamos então para a segunda parte da aula de integração numérica discreta e a gente vai olhar agora o método de Simpson, simples e composto. Na última aula, que a gente deu uma olhadinha nos métodos numéricos, a gente viu a soma de Riemann e o método dos trapézios. Então, ambos os métodos, só relembrando rapidamente, consistiam em dividir essa área que a gente queria integrar em pequenos pedacinhos, sendo que na soma de Riemann a gente considerava aqui retângulos, e no método dos trapézios, a gente tinha trapézios aqui dentro e a gente fazia o cálculo. Cada um deles tinha sua equação e seu método de calcular, e a gente conseguia estimar qual era a área abaixo da curva aqui por cada um deles. Quem não entendeu ainda, não viu o outro vídeo, dá uma olhadinha lá que tem isso mais explicado com mais calma. O método de Simpson ele tem o mesmo propósito do que os outros dois. A gente vai querer integrar uma função entre dois pontos A e B. Então, é uma integral definida. Aqui a gente tem uma ilustração de como a gente vai aplicar o método e a gente vai estar utilizando já uma nomenclatura generalizada, diferente do outro vídeo que a gente foi falando x1, x2, x3. Aqui a gente está chamando de xi. Então, aqui o ponto do centro é xi, o ponto anterior dele vai ser xi menos 1 e o ponto posterior xi mais 1. Então, se esse aqui for o x2, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x3. Ok? O primeiro ponto que a gente tem, então, vai ser x0, que corresponde ao intervalo aqui A. E o último ponto será xn, que é o último ponto que a gente tem de toda a... aqui no caso de toda a integração. Então, a gente vai olhar para essa área cinza destacada aqui, como que ficaria a integral. Então, isso aqui a gente está integrando entre o ponto xi menos 1 até o ponto xi mais 1. Então, esses dois pontos aqui. E a gente poderia, por exemplo, estar aplicando o trapézio aqui e calcular. Ou fazer um quadrado aqui pela soma de Riemann e calcular também. O que a gente vai estar fazendo é como achar uma maneira melhor de estar representando essa curva que está aqui em cima. Então, aqui a gente tem o tamanho do pedacinho da divisão, que é h, que a gente calculou da mesma maneira que para os outros métodos. Então, em vez de a gente fazer aqui aquela reta que a gente tinha, ou quadradinho, o método de Simpson ele vai utilizar um polinômio interpolador. A gente não vai entrar nessa aula no polinômio em si, em como estudar ele, mas a gente vai aplicar um tipo específico de polinômio já aqui. Então, o que acontece? A gente precisa de 3 pontos para fazer um polinômio de grau 2, por exemplo. Aí. Então, se a gente fizer um polinômio de grau 2 aqui, a gente vai ter uma curva que vai ser representada por uma equação, que vai ser o polinômio aqui no caso, em vez de ter uma reta. Então, a gente já está muito mais próximo do que se a gente estivesse puxando uma reta direta aqui, ó. Então, a integral vai ser o somatório desses polinômios entre cada 3 pontos que a gente tem aqui. Então, a gente vai ver agora como que é a equação do polinômio e como que isso simplificado gera o método de Simpson, a equação de Simpson. Então, aplicando para essa região aqui, vamos ver qual é o polinômio. O que o polinômio interpolador de segundo grau faz, então? A gente vai estar utilizando aqui o polinômio de Lagrange, existem outros tipos de polinômio, e a gente não vai ver o método dele, eu só vou colocar para vocês daqui a pouco a equação pronta. Mas para isso a gente precisa de 3 pontos, então no caso a gente tem aqui o xi e o fi, que é o que corresponde a ele, xi menos 1 e fi menos 1, xi mais 2 e fi mais 2. Então, por exemplo, aqui x1, f1, x2, f2, x3, f3. Tendo esses 3 pontos aqui, a partir da equação do polinômio, a gente vai ter essa curva azul aqui, ó. Então, é uma equação polinomial, ele vai estar aproximando por um polinômio. E isso faz com que a gente tenha uma precisão maior do que se a gente estivesse simplesmente fazendo uma reta aqui, como faz o trapézio. Então, agora vamos dar uma olhadinha em como fica a equação. O polinômio aqui tem essa equação gigantesca, tá? Então, aqui, ó, f seria o ponto y. Então, quando eu pego o valor de x e coloco na equação que eu quero, eu vou ter o f. Aqui a gente tem os valores de x, então são esses valores que estão aqui embaixo. O x que eu quero encontrar, o x que tem aqui, o x anterior e o x posterior. Então, tem todos os valores aqui. Eu não vou fazer toda a parte matemática para chegar nisso aqui, mas se a gente utilizar 3 pontos diretos só, a gente tem essa regra de Simpson aqui simplificada. Então, se a gente for fazendo toda a integral do polinômio aqui, pegar esse polinômio inteiro, colocar aqui para integrar,
a gente vai de x i menos 1 até xi mais 1, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Então, aproximadamente, a gente vai ter a altura, que seria esse pedacinho aqui, sobre 3, e os 3 pontos aqui. Então, os 3 valores de y que a gente obtém colocando o x lá na função. Essa regra aqui é a regra chamada de 1/3 de Simpson ou Simpson simples, porque a gente está usando 3 pontos só. E a gente pode aprimorar ela colocando mais pontos aqui no meio. Então, essa equação, do jeito que ela está aqui, ela só vale para 3 pontos. Qual que é o problema de a gente estar utilizando apenas 3 pontos? Em alguns casos, a gente pode estar tendo uma aproximação muito boa, mas em outros, a gente pode estar tendo uma aproximação muito ruim. Então, ó, digamos que a gente quer integrar essa curva vermelha que a gente tem aqui, que seria fx. Se eu utilizar 3 pontos com o método de Simpson, ele vai estar calculando essa área abaixo da curva azul. Então, a gente não vai estar pegando todo esse pedaço aqui, ó. E aqui, ó, do lado direito, a gente tem uma ótima aproximação, mas do lado esquerdo a gente tem uma aproximação bem falha. Funciona ainda, dá para estimar, mas não é o mais adequado. Então, o que a gente vai ver agora é como colocar mais pontos aqui no meio para a gente poder deixar isso aqui um pouco mais preciso. Então, em vez de ter 3 pontos, a gente pode colocar mais pontos aqui, ó, e ver onde a gente vai estar chegando, qual o nível de aproximação que a gente pode estar chegando com esse método. Uma maneira da gente verificar como ficaria o método para mais de 2 pontos seria pensar assim: se a gente pegar essa região da esquerda e aplicar o método aqui, a gente vai ter um polinômio para esses 3 pontos que a gente tem aqui. Então, esse ponto, aqui os pontos são da curva vermelha, mas a curva azul é o que a gente vai estar obtendo pelo polinômio. Então, aqui a gente teria o ponto x0, x1 e aqui o ponto x2, no caso, tá? E aí, a gente vai ter a equação conforme a gente viu anterior aqui. Então, esse daqui é o método simples de Simpson. E aí, a gente vai aplicar o mesmo método para o lado direito. Então, a gente vai ter aqui ó, uma aplicação, outra aplicação. Nesse caso aqui, indo de x2 até xm, a gente vai ter aqui ó, x2, x3, x4, né? Então, a gente vai ter aqui x2, o f de x2, 4 vezes o f de x3 e 1 vez o f de x4. Então, lembrando que essas duas equações aqui vêm do método simples. E aí, no final, somar essa área com essa daqui. Então, as duas áreas que eu obtive, essas duas equações, eu vou conseguir estar calculando com uma maior precisão. Não vou ter mais aquela curva que vinha daqui até aqui. A gente tem agora uma curva que sobe e desce de acordo com os pontos que a gente tem ali. Obviamente, quanto mais pontos a gente tiver, melhor ainda pode ficar essa equação. Mas a gente já pode somar esses dois e descobrir como é que fica, então, uma equação generalizada para esse método. Que seria fazer a soma aí dessas duas regiões, então, I1 mais I2, se a gente estiver trabalhando só com duas regiões. E vai chegar numa equação gigante assim, ó. Então, para essas duas regiões que a gente tinha lá o f de x0, que seria o primeiro ponto, e o f de x4, que seria o último ponto. Esses dois aqui, eles não se repetem. O f de x2, que é o meio, ele vai estar tanto na integral 1 quanto na integral 2. Então, ele vai estar aparecendo duas vezes. Já os do centro mesmo aqui, o x1 e o x3, eles vão estar aparecendo 4 vezes. Então, a gente consegue perceber um padrão aqui, ó. Então, a gente tem 1, 4, 2, 4, 1, certo? Então, de forma geral, a gente consegue generalizar essa equação aqui para o método de Simpson composto. A gente começa colocando os extremos aqui, ó, como valor 1, único, o primeiro e o último ponto. Aí, todos os que tiverem índice ímpar, ou seja, 1, 3, 5 e assim por diante, eles vão estar multiplicados por 4. E todos os que tiverem índice par, eles vão estar multiplicados por 2. Por isso que é interessante a gente manter essa nomenclatura aqui, sabendo quem é xm, xn-1 e tudo mais, xi. Então, se a gente tem aqui ó, o x0, a gente vai ter o x1, aí a gente vai ter o x2 por 2, o x3 aqui vai ser por 4, o x5. Então, um ponto vai ser multiplicado por 4, outro ponto vai ser multiplicado por 2 e os extremos vão estar aparecendo sozinhos. Comparando aqui, então, os três métodos, ó, a gente pode ver que aqui no primeiro a gente teria um método de Simpson simples, só com 3 pontos aqui. E a gente teve essa região aqui que teve uma grande falha na aproximação. Fazendo isso duas vezes já, agora a gente tem aqui 5 pontos. E a gente já teve uma curva bem mais aproximada aqui, ó.
tem ainda algumas falhas aqui que estão calculando a mais que deveria, aqui a menos do que deveria. Mas se a gente aumentar um pouquinho mais ainda o número de pontos aqui, ó, a gente percebe que pro lado direito a gente já estava com uma boa aproximação, a gente está com uma aproximação ainda melhor. E pro lado esquerdo a gente chega muito próximo à curva, com exceção dessa região aqui, ó, que a gente não conseguiu pegar ainda. Teria que dividir um pouquinho mais para ter um ponto aqui no meio. Mas a gente já está conseguindo ter uma aproximação melhor. Então, é padrão para todos os métodos de integração que quanto mais pontos a gente tenha, melhor vai ser a aproximação. Para visualizar melhor, então, a gente tem o mesmo exemplo que a gente fez lá no outro vídeo. A gente tem aqui a equação de f de x igual a e elevado na menos x ao quadrado. A gente vai integrar ela com o método de Simpson simples e composto para a gente ver como é que ficam os resultados. Utilizando o método de Simpson simples, a gente vai ter aqui direto a equação. Então, a gente precisa de 3 pontos. O primeiro ponto vai ser o extremo 1, o outro ponto é o extremo 2. E aí, dividindo no meio, a gente tem aqui o ponto 2. Então, a gente precisa encontrar qual é o f de 1. Então, se eu colocar o valor de 1 aqui na equação, eu vou encontrar o ponto aqui de aproximadamente 0,36 ali. Para o ponto 2, eu vou encontrar o valor dele, e para o ponto 3 também vou encontrar o valor dele aqui. Então, por mais pequenininho que eles sejam, coloco o valor aqui. O nosso h é a distância aqui entre 1 e 2, e 2 e 3, então é 1. Colocando os valores aqui, a gente vai encontrar um valor de 0,1471. A gente já sabe lá do outro exercício que o valor aproximadamente era 0,13. Então, a gente tem uma superestimação aqui nessa região, pode ser observado. E aqui está faltando um pedacinho também. Então, a gente tem uma aproximação boa, mas ainda não tão boa quanto a gente gostaria, que é o comum do método de 3 pontos só, né? Então, a gente vai colocar agora um pouquinho mais de pontos para ver o que isso vai resultar na integração. Colocando aqui na mesma equação, então, a gente tem a integral, agora a gente tem 5 pontos aqui, ó. Então, o ponto do meio, aqui 1,5, e o ponto aqui da direita, eles vão estar multiplicados por 4. Esses pontos aqui, o 1 e o 3, eles vão estar multiplicados por 1. E o ponto central aqui, ele vai estar multiplicado por 2, tá? Então, substituindo os valores aqui, colocando 1 na equação aqui, 1,5 na equação, agora o nosso h é 0,5, né? Então, de 0,5 em 0,5 a gente está andando aqui. A gente vai chegar no valor de 0,1389, que já é bastante próximo da solução analítica. E isso com apenas 5 pontos, não são muitos pontos que a gente tem aqui dentro. E vocês podem ver aqui pela curva verde que ficou quase em cima na maioria do percurso, um pouquinho mais aqui ó, nessa parte. Então, muito melhor do que apenas usar 3 pontos. Comparando, então, o método dos trapézios com o método de Simpson simples já, a gente percebe que mesmo aqui com 3 pontos e aqui com 5 pontos, a gente está com uma aproximação melhor para o método de Simpson simples. Então, ele já é um método melhor porque ele já não está fazendo uma linha reta, ele está fazendo as curvas para tentar fazer uma melhor aproximação do que a gente teria originalmente. Então, aqui a gente já vê uma diferença aproximando de uma maneira melhor para o que a gente queria. Por fim, comparando aqui todos os métodos para esse mesmo exemplo, a gente tem, pelo método dos trapézios, com 4 pontos, 0,15. Aí, com 3 pontos para o método de Simpson, que é o método de Simpson simples, 0,14. E aí, quando a gente está com Simpson composto, com 5 pontos, a gente já chega a 0,1390, que é muito próximo aqui ó, do 0,1393 que a gente queria pela integral. Se a gente colocar ainda mais pontos, a gente vai chegar em valores ainda mais aproximados. Fica aqui alguns exemplos que podem estar sendo resolvidos, lembrando que esses métodos eles podem ser aplicados para qualquer equação que vocês queiram integrar. Então, se não tem disponível a equação na tabela de integrais, uma das saídas é utilizar esses métodos numéricos para poder estar resolvendo. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais!